Paz, meus irmãos, momento de devocional. Tome a sua Bíblia no Salmo de número 64. Nós vamos meditar o versículo 2. Vamos ao texto. Esconde-me da conspiração dos ímpios, do tumulto dos que praticam a iniquidade. Amados irmãos, este salmo foi composto pelo rei Davi e faz parte de um grupo de súplicas individuais. Provavelmente, este salmo foi escrito em um momento em que Davi estava sendo alvo de conspirações, estava sofrendo ataques injustos, seja de inimigos externos ou mesmo de pessoas dentro de Israel. Ao olhar para a vida de Davi, nós vemos um retrato de um homem que cometeu muitos erros, sim, mas que por várias vezes quebrantou seu coração e buscou em Deus a sua fortaleza, o seu refúgio. O salmo aqui reflete uma experiência de perseguição. E quem, meus irmãos, nunca passou por esta situação? Talvez você que está ouvindo este devocional esteja neste momento vivendo um pouco, ou se não, muito do que Davi, ao compor este salmo, estava vivendo. Perseguição. Está sendo talvez difamado, está sendo vítima de acusações injustas. Saiba, meu irmão, que Deus está vendo tudo. Saiba, meu irmão, que nós estamos servindo a um Deus que nos contempla. Contempla os nossos erros, como fez com Davi, quando Davi recebe em sua casa o profeta Natã, e ali Deus o repreende por conta do pecado que ele havia cometido, e depois no Salmo 51, ele se retrata, pede perdão ao Senhor, mas também nós servimos um Deus, irmãos, que contempla os nossos momentos de injustiça, um Deus que conhece todos os nossos passos. Os inimigos aqui não atacavam de forma aberta, com armas. Nós estamos falando de Davi, um homem de guerra. Então, neste momento, os inimigos não estavam atacando ele com armas, com flechas, com arpões. Não, estavam o atacando com palavras. Porém, existem palavras que são tão afiadas quanto uma espada, são letais. Vão nos pontos vitais, podem nos matar, podem nos paralisar. E o que são essas palavras afiadas? São calúnias, são mentiras, são conspirações. Há um pedido central no Salmo de número 64. Davi, diante dessas conspirações, diante dessas palavras, diante dos seus inimigos que o rodeiam, Davi clama a Deus para ser protegido das armadilhas, dos ataques. E tem um detalhe nesse versículo. Davi clama no secreto para Deus o livrar de ataques secretos, de coisas que estão sendo tramadas, mas que aos olhos nu de Davi, ele não estava conseguindo enxergar. Porque, irmãos, o conspirador, ele age desta forma. O mentiroso, a pessoa que é falsa, ela age desta forma. Talvez, na sua frente, ele vai rir. Ele vai bater nos seus ombros. Ele vai rir das suas piadas. Ele vai fingir uma certa alegria nas suas vitórias. Imagine Davi, que tinha uma corte. E toda a corte tem os seus bajuladores, já dizia Maquiavel em sua obra O Príncipe. Todo rei é cercado por várias pessoas, bajuladores, ajudadores, amigos e inimigos. Então muitas vezes a conspiração é silenciosa. Muitas vezes os covardes têm o seu ponto de encontro e que é no secreto. Mas não há lugar secreto nesta terra a qual os olhos do Senhor não contemplem, a qual os olhos do Senhor não possa esquadrilhar. Então, era isso
que Davi estava passando. Um ataque secreto de seus inimigos, o ataque secreto dos ímpios. Pois é assim que as raposas se comportam. Elas agem sorrateiramente nas madrugadas. E o que Davi faz? Ele não se arma, ele não monta um grupo de guerra. Davi aqui pede a Deus, que Deus o guarde. Porque é Deus que nos guarda, é Deus que nos protege. É Deus que ouve aquilo que foi dito no lugar ao qual você não estava presente. É Deus que está vendo aquilo que está ocorrendo no lugar ao qual você não está presente. Deus vê a tudo. Existem 4 pedidos neste salmo. O primeiro pedido, do versículo 1 ao versículo 2. Davi pede proteção. Davi clama para que Deus o esconda dos planos dos ímpios. Davi pede que Deus o esconda, o proteja. Deus tem esconderijo para aquele que o busca. E veja que aqui não podemos confundir esconderijo com cárcere. O esconderijo é um lugar onde você entra e permanece ali o tempo necessário, até que o perigo já não lhe ofereça mais ameaça de morte. Então, dentro do esconderijo tem tudo o que você necessita. Tem paz, tem tranquilidade. Então, irmãos, talvez você está vivendo um tempo de esconderijo. E o que eu digo para você neste período? Viva esse período. Porque nesse período de esconderijo é Deus cuidando de você, é Deus lhe protegendo. É Deus lhe escondendo até que as ameaças externas cessem e assim você possa voltar à vida normal. Mas enquanto você estiver no esconderijo, viva este momento que é o próprio Deus cuidando de você. Você não está num cárcere. Você não está encarcerado. Você está escondido, protegido pelo Senhor. Nesse momento, peça proteção, mas não confie a sua proteção na sua arma. Se você está sendo caluniado, injuriado, se você sabe que pessoas estão tramando contra você na igreja, na faculdade, no trabalho, na vizinhança, na sociedade, porque isso vai acontecer nas demais esferas da sociedade. Então, se você sabe que estão clamando contra você, não use o revés, não use a arma que você tem. Não use, talvez, da influência que você tem, do poder que você tem. Davi era rei, Davi tinha poder, Davi podia mandar executar, Davi podia mandar matar, mas ele recorreu ao Senhor. Porque, ora, aquele que é segundo o coração de Deus, busca a Deus em todas as suas necessidades, em todos os seus atos, procura refletir a Deus. Então, a proteção ele sabia que viria de Deus. Ora, se o trono que ele está sentado veio de Deus, logo a proteção que ele necessita virá de Deus, irmãos. Meu irmão, para de querer encontrar proteção onde não tem. A proteção só virá no nome do Senhor, no Senhor. Só Ele pode nos esconder. Só Ele tem para nós refúgio seguro para as nossas vidas. O segundo ponto deste salmo é descrição dos inimigos. Tanto no versículo 3 e o versículo 6. Eles usam palavras como armas. Eles tramam em segredo e confiam em seus planos perversos. Existe uma característica de todo homem ímpio, de toda pessoa que se levanta como inimiga da outra. Ela confia em seus planos. Ela confia, de alguma forma, que tudo aquilo que ela está tramando em segredo vai se concretizar. Mas, em oposição a isso, nós confiamos no Deus, que tudo conhece. E o Deus, eu ouso até dizer, irmãos, que não quer fulminar os nossos inimigos. O Deus, irmão, que não quer ferir os nossos inimigos, matar os nossos inimigos, mas um Deus que também tem misericórdia para os nossos inimigos. Um Deus que também tem palavra de restauração. Um Deus que também tem graça, tem oportunidade para aqueles que agora estão agindo como vilão, como inimigo. Encontrem graça, encontrem misericórdia. Não é sobre dobrar os joelhos e pedir que Deus
mate, aniquile, porque isso não é uma oração segundo o que Cristo nos ensina. Cristo pede que oremos pelos nossos inimigos. Então, se você agora está pedindo que o Senhor se esconda, sim, peça que o Senhor te esconda, que o Senhor te proteja, que o Senhor te livre, mas que o Senhor também alcance com graça, com misericórdia. Que o Senhor haja de misericórdia para que eles venham se arrepender e que possam encontrar no Evangelho graça, misericórdia, oportunidade de rever os seus atos e ser uma nova criatura em Cristo. Terceiro ponto, versículo 7 ao 9, intervenção divina. A quem você tem recorrido? Davi aqui pede intervenção divina. Deus, porém, reverte a situação. O mal que planejavam volta contra eles. Irmãos, isso aqui não é nada místico, não é sobre uma guerra mágica, uma guerra de magia, não é sobre isso. É sobre consequências. A pessoa que trama contra a vida da outra, ela precisa estar ciente que esses planos se voltarão contra ela. É a semente lançada. E é a ceifa. E a colheita. O mal que você planeja para o outro, saiba que ele vai respingar em você. Quando você pega uma brasa quente para atacar no outro, a sua mão é a primeira a ser queimada. Então o versículo do 7 ao 9, que inclusive ele é bem, enérgico, ele diz, mas Deus disparará sobre eles uma seta e de repente ficarão feridos. Assim eles farão com que as suas línguas se voltem contra si mesmo. Todos aqueles que os virem fugirão. E todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus. E considerarão prudentemente os seus feitos. Aqui não é sobre um Deus que pune, que vai matar os seus inimigos, que vai aniquilar os seus inimigos. É sobre colher. A pessoa que trama em segredo, ela vai colher os atos de maldade publicamente, irmãos. Isso é consequência. Isso não tem como nós fugirmos. Ora, se nós estamos clamando por um Deus justo, nós não podemos esquecer que Davi aqui estava numa posição de injustiça. Isso é muito sério. Tem irmãos que estão fazendo o que não deve fazer. Tem irmãos tocando o que não deve tocar. Tem irmãos falando o que não deve falar. Tem irmãos fazendo o que não deve fazer. E depois clamando para Deus justiça. Deus não tem culpado por inocente. Então, ao dobrar os nossos joelhos e clamar que o Senhor nos livre dos nossos perseguidores, esse momento de oração também precisa ser um momento de autorreflexão para sabermos se nós não estamos sendo o perseguidor, se nós não estamos sendo o inimigo. Porque, irmãos, a oração para clamar misericórdia e perdão é fácil. Difícil é a oração para dizer ao Senhor, Senhor, me muda, porque eu traí, porque eu menti, porque eu sou mentiroso, porque eu uso máscara, porque eu tramo contra os meus irmãos no secreto, no oculto, porque sim, Senhor, eu me reúno com as pessoas da minha empresa para puxar o tapete do outro, porque eu falo em mal da irmã da igreja, então me transforma, muda a minha língua, que a minha língua, Senhor, que agora está ferindo a muitos, elas se voltem contra mim. Difícil é fazer esta oração. Então, irmãos, pensem bem, para clamar justiça, aliás, para o Deus que é justiça, meu irmão, pense bem nos seus atos. Pense bem. Será que é você o perseguido ou o perseguidor? Então Deus não tem culpado por inocente. Então não adianta fazer o mal e pedir justiça sobre a tua vida. Ai, Senhor, ai, meu Deus, tem misericórdia de mim. Senhor, tá vendo? Eu estou sendo injustiçado. Não. Davi aqui estava passando por uma injustiça. E Deus se compadece do injusto. Deus se compadece daquele que está sendo injustiçado. Agora, aquele que está cometendo erros, entreguemos a misericórdia do Senhor, como nós devemos fazer com os nossos inimigos. Pedir que o Senhor tenha graça, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor alcance. E o quarto ponto neste salmo, ele conclui com confiança, é o versículo 10. O justo se alegrará no Senhor
e confiará nele, e todos os retos de coração se regozijarão. Olha o início do versículo. O justo se alegrará no Senhor. Porque, ora, se o nosso Deus é justo, só pode se alegrar em Deus quem tem atos de justiça. É óbvio, o ímpio não vai se alegrar com o Senhor, porque o Senhor é justo. O injusto não encontra em Deus nada para glorificar, porque Deus é justo. Ele é injusto, logo as obras não combinam. Então quem vai se gloriar no Senhor? Quem vai se alegrar no Senhor? O justo, os retos. Aqui ele conclui dizendo que o justo se alegra em Deus, o justo se refugia nele. Então, irmãos, pensemos. Aqui, Davi expressa a sua oração pedindo proteção contra pessoas que tramavam contra ele. O contexto aqui mostra um homem perseguido, mas que deposita a confiança em Deus para ser guardado. Se esconda no Senhor, se abrigue no Senhor. Ele tem proteção para a tua vida, ele tem cuidado para a tua vida. Salmo 91, do versículo 1 ao 2, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Provérbios capítulo 18, versículo 10. Torre forte ao nome do Senhor, para ele correrá o justo e estará em alto refúgio. Isaías capítulo 54, versículo 17. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Aleluia. Romanos capítulo 12, versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então, irmãos, no dia de hoje, diante de alguma injustiça, diante de algo que você está passando, você tem 3 pontos para aplicar essa palavra. Primeiro, quando se sentir injustiçado ou atacado, não responda no mesmo espírito de violência, no mesmo espírito de raiva, de ódio, de vingança. Mas faça como Davi, entregue a situação ao Senhor. Ele vê o que você não vê, ele ouve o que você não ouve, ele está nos lugares a qual você não pode entrar. Terceiro ponto, peça ao Senhor discernimento para identificar ambientes, pessoas que podem trazer influências negativas, maldosas. Peça que o Senhor lhe ajude a selecionar lugares, ambientes, pessoas. Irmãos, tem pessoas que são boas, maravilhosas, até um ponto. Passou daquele ponto, né? Já não dá para partilhar algumas coisas, já não dá, né, para conviver. Então peça que o Senhor lhe mostre quais são esses ambientes. E último ponto, lembre-se que mesmo em meio à maldade humana, Deus é seu esconderijo e defensor. Amém? Vamos orar? Pai de graça, nós te agradecemos, porque Tu és um Deus bondoso e nós encontramos em Ti esconderijos para as nossas vidas. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado livramento dia após dia. Obrigado por nos livrar, ó Deus, das ameaças internas e externas. Obrigado, Senhor, porque só em Ti nós encontramos repouso e segurança, ó Pai. Nós queremos orar por aqueles que nos caluniam, por aqueles que nos perseguem. E pedindo, ó Deus, que da mesma forma que a Tua graça nos encontrou, porque durante muito tempo fomos inimigos do Senhor, estávamos destituídos da Sua glória, éramos inimigos de Deus, ó Pai. Muitas vezes, ó Deus, na nossa vida, nós fomos pedra no sapato de muita gente, falamos mal, caluniamos, mentimos. Mas obrigado porque a Tua graça, ó Deus, veio sobre a nossa vida, nos dando a possibilidade de ver em nós as nossas falhas e buscar em Ti melhoria. E nós pedimos a Deus que a Tua graça, que um dia nos foi anunciada, também seja comunicada aos nossos inimigos, aqueles que tramam, aqueles que de alguma forma não nos conhecem, porque se nos conhecêssemos, ó Pai, certamente não nos perseguiria.
Tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia das palavras que saem dos nossos lábios. Não permita, Deus, que de nossos lábios saiam palavras de maldição. Nenhuma palavra de vingança. Nenhuma palavra que seja contra a Cristo, aquele que nós queremos com a nossa vida testemunhar e viver. É o que nós oramos e agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau. Fique com Deus.